Olá, graça e paz. Bem-vindo ao canal da Igreja IBN, Igreja Batista para as Nações. Viemos pedir a permissão para você, para estar louvando junto com você, você que está aí do outro lado, está no seu smartphone, ou computador, PC. Mas antes da gente louvar, a gente pede a você que se inscreva no nosso canal, dá uma curtida, comenta, assina a notificação. A notificação é muito importante porque qualquer postagem que a gente fizer aqui para você, você vai automaticamente já vai receber o aviso aí no seu smartphone, no seu PC, onde você estiver. Amém? Desde já, feche seus olhos agora. Vamos entrar nesse pedido de adoração e oração. Senhor Deus Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Te pedimos permissão, Pai, e agradecemos ao mesmo momento, Pai, por estar te louvando, Pai. Tu és, Senhor, realmente, Senhor, tudo que a gente precisa, Pai. Tua graça nos basta, Pai. E desde já te pedimos, Senhor, te coloca em cada família, em cada pessoa que está nesse momento, Senhor, te adorando, te buscando, Pai. Que venhamos receber uma palavra de Deus daqui a pouco e que venhamos adorar agora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, renova com o espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova, Senhor, renova, renova com o espírito inabalável. Não retira, Pai, retire de nós. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e olhar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Louva ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova, renova com o espírito inabalável. Não retire de nós, não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros. Louva, Senhor, e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e olhar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo
Senhor, tudo que tem fôlego ao Senhor, louva ao Senhor. A igreja BN é grata em louvar o Senhor contigo. Amém. Aleluia. Glorifico a Deus. Saúdo a todos os irmãos que estão em vossas casas ou qualquer outro lugar que esteja nos assistindo agora. Que Deus vos abençoe em tudo. Em nome de Jesus. Saúdo a igreja. Saúdo a cada pessoa que esteja nos assistindo. E hoje nós traremos uma palavra. Amém? Uma palavra da direção de Deus para nossas vidas. A palavra se encontra em 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20. Que diz assim: E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos, e carros, havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhes: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. Aleluia, Deus. Oremos. Pai amado, glorioso e onipotente, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, meu Pai. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, assim como o vento, que não sabemos de onde vem ou para onde vai, ele direcione, meu Pai, este momento de pregação da tua palavra, meu Pai. Abençoa a cada ouvinte, meu Pai. A cada pessoa, meu Pai, que está ouvindo, meu Pai, a tua palavra, meu Pai. Entra, meu Pai, na vida, na casa, nos lares, nas famílias agora, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Hoje traremos uma palavra que fala de guerras, que fala de batalhas. E eu tomarei e comentarei dois personagens, dois momentos, duas cidades que ocorreram em momentos diferentes, mas falam de uma batalha, de batalhas que se iniciam da mesma forma. Cidades cercadas, e esses dois locais, um deles eu citei já aqui, cidade de Israel, cidade do sul, e a outra cidade do norte, e a outra cidade que era do sul é Judá, em que o rei Senaqueribe também cerca a cidade de Judá, e o rei Ezequias é confrontado. Nos dois momentos nós vemos o povo afligido. Nesses dois momentos nós vemos uma população oprimida, massacrada por notícias ruins. Nós vemos uma população à beira do pânico, atormentada. Uma população que não consegue ver saída, e as mensagens que chegam são sempre mensagens negativas, destrutivas. Há dois momentos, em um deles, os mensageiros são enviados ao rei Acabe, rei de Israel. No outro, os mensageiros são enviados a Judá, para Senaqueribe. E a palavra do Senhor diz que, inclusive, em Judá, quando os mensageiros começam a falar com alguns oficiais daquele reino, os oficiais falam: ei, a gente entende a língua que vocês falam, vamos falar só na língua de vocês. Mas eles fazem questão de dizer: não, vamos falar o hebraico para todo o povo ouvir, e as pessoas que estão nas muralhas todos ouvirem. Ei, o rei de vocês
está mentindo. Ei, o Deus de vocês nada pode fazer contra o nosso rei. E eles começam a trazer essas mensagens opressoras. No primeiro caso, os mensageiros chegam para o rei Acabe, um rei bem conhecido da Bíblia, um rei que se casa com Jezabel, um rei que segue os caminhos diferentes dos caminhos de Deus. Esses dois reis no Judá, tem alguns reis que são muito bons. No caso de Israel, não. Israel fez outros altares, seguiu outros deuses, e todos os reis foram perversos. Acabe é um deles. Acabe recebe a mensagem que a sua cidade está cercada, e o rei, ele mandou uma mensagem ao opressor de: olha, o teu ouro, a tua casa, a tua família, os teus filhos, eles são meus. E Acabe responde: o líder, a liderança principal da nação, que seria a pessoa para pensar em estratégias para defender o seu povo, as suas famílias, o líder simplesmente diz: não, eu entrego, é tudo teu. Ei, meu irmão, quantas afrontas vieram para a tua casa? Quantas afrontas vieram contra a tua família? E Deus te estabeleceu nessa terra como uma liderança para colocar freio nos ataques inimigos contra a tua casa, a tua família. Você é um líder na sua casa. Você é uma líder na sua casa. E você é levantado, e Deus colocou um patrimônio para você. Deus deixou uma herança. Por mais que você diga: não, mas de repente o que eu tenho não é muita coisa. Mas foi o que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia fala de Nabote, que tinha uma vinha, e o rei chegando oferecendo tudo, e ele falou: não, isso aqui é herança de meu pai para a minha vida. Ei, Deus tem uma herança dele, o seu pai tem uma herança para a sua vida, e o que ele for acrescentando na sua vida, honra isso, honra cada filho, a esposa, o marido, o que ele colocou na tua vida, honra isso. Aqui esses reis foram confrontados, e as notícias chegavam. A palavra de Deus diz que Senaqueribe enviava cartas. Era uma das estratégias, muitas vezes naquele tempo, as pessoas jogavam cartas, o povo abrir, e quando lê aquelas cartas, as pessoas olharem e se atemorizarem, e perderem a fé. É por isso que é tão importante, quando a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, e passamos a ouvir só a voz do mundo, a voz da impiedade, da imoralidade, a voz da mentira, a voz do fake news, é isso que vai nos alimentar, isso vai destruir a nossa fé. Esses reis sabiam disso, e quando eles mandavam os mensageiros, a ideia era justamente essa, era tirar a fé do povo. Os reis de Senaqueribe falaram: olha, ei, todos os reinos que a gente veio destruindo. Nenhum Deus conseguiu livrar nenhum deles. Por que o teu Deus vai te livrar? Eles tentavam tirar a fé das pessoas. Eles afrontavam as pessoas. E Ben-Hadad também fez isso com o rei Acabe. Ele afrontou. E mesmo Acabe cedendo, ele disse: então amanhã eu vou aí nas suas casas. Os meus servos irão aí e vão tirar tudo. Nos dois casos acontece a mesma coisa. Ei, abra a sua casa, que eu quero aí possuir tudo que tu tens. É isso que o inimigo fez nesses dois casos, e é isso que ele tenta fazer na sua casa. Quais são as portas na sua casa que você permite que a imoralidade, a mentira, a promiscuidade entre? Quais são as portas na sua casa em que você permite que Ben-Hadad ou Senaqueribe entre na sua casa com esse espírito de destruição, de destruir a esposa, o marido, os filhos, de destruir os bens, o patrimônio, de destruir a vinha, destruir a herança, as coisas que Deus colocou na sua mão? Aleluia, Deus. Nos dois casos há confronto.
Nos dois casos, a mensagem é massificada várias vezes. Em um caso deles, ele chegou e falou: olha, o rei de vocês, o líder de vocês, ele está mentindo. O líder, não se engane, ele está enganando vocês, o líder de vocês. Ele chegou a falar isso para menosprezar o líder, porque sabia que a partir do momento que o povo não confiar no líder, o líder se enfraquece, toda a nação se enfraquece. Quando o líder da casa não tem moral mais para falar nada, quando o líder da nação não tem mais moral por nada, é enfraquecida toda a nação, porque toda palavra que vier dele, ninguém vai crer. Foi por isso que Ezequias, ele começa a falar com o povo: ei, sejam fortes, sejam corajosos, não desanime com esse exército numeroso de Senaqueribe aí fora. Ei, há um poder que está na nossa vida, que é maior do que o poder que está com eles. Eles têm a força e o poder humano, mas nós temos o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus, esse é quem nos fortalece, é Ele que nos auxilia. Nós temos um Deus poderoso ainda, e Ele não mudou. E toda a afronta de Satanás contra a sua família, neste momento Deus fala para você: confia no Deus vivo e verdadeiro, confia no Santo de Israel, confia em Jesus Cristo de Nazaré, confie no Espírito que foi derramado sobre essa terra, para nos fortalecer e dirigir a nossa vida. Nos dois casos, nós vemos um povo oprimido, um povo indeciso. Acabe como um rei fraco. Quando ele ouve isso, ele vai consultar e as pessoas falam: oh, tu vai entregar tudo. Mas nos dois casos, surge uma pessoa, quando tudo parecia perdido. Vejam bem que Acabe eram 32 reis. Acabe não tinha um exército grande, forte, não tinha. Mas Deus levanta um homem. Ele não cita nem sequer o nome desse homem. A palavra de Deus diz que um profeta veio ao rei. Deus continua levantando profetas. O líder dessa igreja é um profeta de Deus para dirigir esse povo. Deus continua levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo para aproximar pessoas e transformar gerações. Deus levantou um profeta e o profeta chegou para aquele rei fraco. Ei, esse que vem afrontar o meu povo, ele não vencerá. Você o derrotará. E Acabe fica sem saber: como eu vou derrotar? Com que exército? Eu não tenho exército. Junte os jovens. E quem vai começar essa guerra? Deus fala através do profeta: você vai começar essa guerra e Deus vai derrotar esse exército através desses poucos homens que você terá. A palavra de Deus diz que eram 232 príncipes que ele conseguiu juntar, e mais 7.000 homens contra 32 exércitos, com certeza muito mais de 100.000 homens. Era insignificante isso aqui. E a palavra de Deus diz que eles vão para um monte. Esse exército ele vai para iniciar, e Ben-Hadad com seus 32 reis já estava comemorando vitória. Quando o homem olha para o que está acontecendo na atualidade, muitas vezes comemora a vitória. Quando os filhos do diabo, que trazem a profanação, a destruição das famílias, quando olha as igrejas fechadas, muitos já comemoram a vitória. A igreja está fechada. Mas mesmo em meio a esses caos, Deus ele continua pegando o seu povo e levantando, tirando do lodo de lama,
e exaltando com vitória. A palavra de Deus diz que enquanto eles comemoravam, aquele pequeno grupo de exército foi lá e teve derrota sobre 32 reis. Foram no monte e derrotaram lá. Quando Ben-Hadad fugiu, ele ficou desesperado. Por quê? Por quê? Com 32 reis eu perdi para um pequeno grupo. E os magos, os feiticeiros, foram falar com o rei. Olha, rei, é porque o Deus daquele povo lá, o Deus daquele pessoal da igreja, ele é um Deus dos montes. É o Deus daqueles montes. Lá, Deus da vitória. Mas se a gente levar a guerra lá para os vales, a gente consegue vitória. Porque o Deus deles é só dos altos montes. É só quando tudo está bem. Quando tudo está tranquilo, perfeito. Aí Deus abençoa eles. Mas quando eles estão na prova, qualquer um que chega, a gente consegue derrotar eles. E assim eles fizeram. Organizaram uma outra guerra. E nessa outra guerra eles foram e marcaram nos vales. E Deus usou o profeta de novo. Olha, eles alegaram que eu sou Deus apenas dos montes. Mas para provar que eu sou Deus tanto dos montes como dos vales, eu darei vitória para o exército de Israel. Deus tem vitória para a sua vida. Independente de onde você esteja. Você pode estar lá nos montes, mesmo no meio desse caos, você ainda está com a vida equilibrada, tranquila. E quando vier um ataque sobre você, sobre a sua família, Deus ele continua sendo o mesmo para te dar a vitória. Mas se você está passando por um momento de dificuldade, e está na prova, a mensagem que Deus tem para você nesse momento é, tanto nos montes, quanto nos vales, eu sou contigo, meu servo, minha serva. A palavra de Deus diz que Deus trouxe vitória. O diabo estava nos dias atuais comemorando. Os filhos do diabo, olha, acabou a igreja. Não tem igreja. Esse povo aí só é forte quando eles estão juntos. Mas agora que eles estão isolados, separados, eles vão ser fracos. Deus te diz nesse momento que tanto quando a igreja está junto aqui, quando você está na sua casa com a sua família, Deus é contigo em todos os momentos. Aleluia, Deus. A palavra do Senhor diz que o anjo, ele acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A palavra do Senhor fala que os leõezinhos, eles passam necessidade, passam até fome. Mas aqueles que temem ao Senhor, nada lhes faltará. Nada faltará na tua tenda. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus deu vitória no povo, tanto nos altos montes quanto nos vales. Aonde você estiver, aonde estiver a igreja, se ela vai estar isolada como Elias, o profeta estava isolado, se ela vai estar presente nos 7.000 que não se dobraram, mas Deus estará com todos, em todos os momentos. Enquanto Acabe obteve essas vitórias, o rei Ezequias, em outro momento da história, também estava sendo confrontado. As cartas sendo jogadas, afronta ao Deus de Israel. E da mesma forma, Ezequias foi buscar um profeta, o profeta Isaías. A palavra de Deus diz que Isaías e Ezequias clamaram ao Deus do céu. E Deus respondeu. Você acredita que Deus responde à nossa oração? Você acredita que Deus, ainda nos dias atuais, Ele responde ao nosso clamor? Pois Ele tem resposta para o seu clamor. Ele tem resposta para as suas petições. Quando eles clamaram, Deus respondeu através do profeta. Ei! A arrogância, a prepotência dos teus inimigos chegou em mim. E eu vou enviar. E a palavra de Deus fala que ele diz: vou enviar o meu anzol e pegar pelo nariz. E vou colocar os meus freios nos lábios dele. E por onde ele veio, ele voltará. E nenhuma lança
nenhuma lança será lançada contra o meu povo. Aleluia, Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele dá ordem aos anjos para te proteger, meu irmão. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. De um lado, Ele deu vitória para um rei fraco, um rei ímpio, mas que Deus tinha uma aliança não com o rei, mas tinha uma aliança com aquele povo, e Ele deu livramento com aquele povo. Do outro lado, era um rei bom, um rei de caráter, um bom exemplo de rei, e Deus também deu vitória. No Deus fraco, o povo teve que lutar, mas Deus deu vitória. No Deus íntegro, não foi nem preciso, Ele mandou um anjo, e ele destruiu todos os líderes do arraial inimigo, 185 mil. A palavra do Senhor diz que Senaqueribe voltou derrotado para sua nação. E ela fala que enquanto ele estava no templo, dentro do templo, adorando os deuses pagãos, os demônios, os próprios filhos entraram no templo e o mataram. O mal por si só, como diz alguns. Mas o povo de Deus teve livramento. O povo de Deus foi liberto, em nome de Jesus. Até os dias atuais, meu irmão. Até nos dias atuais, quando o povo se aproxima de Deus, o inimigo ele sempre tenta nos afastar. E a pergunta que eu faço: quanto tempo você destina nos teus momentos de folga, quando tu está com a tua família em casa, para ouvir as coisas de Deus, para se dedicar às coisas de Deus? E quanto tempo você destina para ouvir as coisas do mundo, para ouvir as coisas de Senaqueribe, de Ben-Hadad, de pessoas que querem destruir a tua casa, a tua família, e que muitas vezes estão lá, a família toda reunida no sofá, e só recebendo esse tipo de mensagem. Em vez de se fortalecer, ela se enfraquece. Hoje tem várias pessoas com a síndrome do pânico, porque não param para ouvir as coisas de Deus, mas passam o dia ouvindo as coisas de Ben-Hadad e de Senaqueribe. A influência maligna. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, quando Moisés chegou, e o povo começou a se ficar feliz com a presença de Moisés e a esperança de ser liberto da escravidão, a primeira ordem que Faraó deu foi: aumenta o trabalho deles, para eles não ter tempo de orar, para eles não ter tempo de adorar ao Deus dele. O diabo ele faz isso. Ele vai colocar 1001 entretenimento na sua vida, para você não ter tempo de orar, de adorar a Deus. Mesmo nesse momento de pandemia, a gente percebe muitas pessoas que às vezes passam a maior parte do tempo em casa, mas a maior parte do tempo vendo qualquer coisa, absorvendo e recebendo qualquer coisa, menos as coisas de Deus. Que Deus possa nos fortalecer, nos abençoar, que Deus possa trazer livramento. E o Deus que eu creio é o Deus que dá livramento. O Deus que eu creio é um Deus que nos dá força. Mesmo no meio dessa crise, em que as igrejas estão, os templos, físicos, porque a igreja não fecha, a igreja somos nós. Onde tiver uma tocha lá do Espírito Santo, ali vai estar a igreja. Mesmo nesse tempo, em que os templos estão fechados, houve uma pesquisa agora dizendo que a fé, uma pesquisa foi feita e percebeu que a fé das pessoas não diminuiu, pelo contrário, ela aumentou. Porque o Deus que dá vitória lá nos montes, Ele dá nos vales também. Por mais que esse momento que a comunhão se diminui na igreja, Deus, Ele continua dando vitória. Ele continua abençoando o seu povo. Aleluia, Deus, aleluia. Existe uma história na Bíblia dos patriarcas. E Isaac foi um dos grandes patriarcas.
Isaac era uma pessoa ungida de Deus, e teve um momento que houve uma grande crise. Isaac teve que sair nas cidades, e a palavra de Deus diz que onde Isaac ia, ele cavava um poço, e aquele lugar abençoado. Mas os inimigos vinham e entulhavam o poço. Aí quando Isaac viu que os inimigos estavam atacando, ele cavava o poço em outro lugar, e os inimigos lá entulhavam o poço. E ele cavava em outro lugar, e os inimigos lá entulhavam o poço. Até que chegou o momento em que ele conseguiu cavar em um lugar onde os inimigos não chegaram. Eu sei que muitas pessoas nos dias atuais até buscam às vezes a Deus, mas a sua mente, a sua alma, a sua casa está cheia de entulho. Os inimigos encheram de entulho e impedem que a água, que o poder, que a unção de Deus, ela brote ali na sua casa, ela brote na sua vida. Há muitas coisas que têm influenciado e impedido o crescimento dos teus talentos, o crescimento dos propósitos de Deus que Ele tem na tua vida, na tua casa e na tua família. Muitas coisas têm impedido, mas Deus fala com você nesse momento: seja fiel, porque está chegando um momento em que você abrirá um poço e ninguém mais fechará. Chegará um momento que teu ministério vai se desenvolver de tal forma que ninguém poderá bloquear. Chegará um tempo que os teus talentos não vão ficar enterrados, não. Eles serão desenterrados e vão brotar. E a água, o rio que sai lá do trono de Deus, vai se esvair através da tua vida, da tua casa, da tua família. Há uma profecia nesse momento de vitória para esses reis. Há uma profecia para Ezequias. Deus falou: olha, esse ano a tua terra vai ser abençoada, e no ano que vem ela vai ser abençoada mais ainda, e no outro ano e isso vai ser a prova de que eu sou na sua vida. Assim diz o Senhor. A prova de que Deus é na sua vida é que esse tempo de poços que não se fecham, não se entulham, e esse tempo que a tua terra será abençoada, os teus caminhos, o teu trabalho, o trabalho de tuas mãos, e onde a planta dos teus pés chegar, e onde as tuas mãos tocarem, ali a presença de Deus vai abençoar aquele local. Os teus celeiros serão cheios. É a promessa que Deus fala através do profeta Isaías. E essa é a mensagem que tem para você nesse momento. Que Deus abençoe a sua família. Que os entulhos que vêm do mundo, feche as portas para os entulhos do mundo. Que a sua casa seja uma casa de bênção, de luz. Que os seus caminhos continuem sendo protegidos, porque o Senhor fala sobre isso. Nem o mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Aos meus anjos darei ordem até o respeito, e você será abençoado em tudo, no entrar, no sair, em todos os momentos da tua vida. Que Deus te abençoe, e que oremos agora. Oremos agora. Se você puder fechar seus olhos, se você puder, estiver reunido com a sua família, que você possa dar as suas mãos com a sua família nesse momento, e que nós possamos orar ao nosso Deus, clamar ao nosso Deus, entender que os profetas, eles não morreram, e do mesmo jeito que o profeta foi levantado nesses momentos de guerra, para dizer ao seu povo: ei, o meu povo não será destruído, ei, enviarei o meu anjo, e a prova é que eu abençoarei a sua terra. Pai amado,
que oremos agora. Pai amado, glorioso e onipotente, obrigado por esse momento, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Abençoa, meu Deus, o líder dessa igreja, meu Pai. Que toda afronta que vier, toda desconfiança que vier contra a vida dele, meu Pai, seja anulado no nome de Jesus, meu Pai. Abençoa a sua liderança. Abençoa, meu Pai, as famílias, meu Pai. Abençoa a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade. Abençoa as tuas igrejas, meu Pai, o teu povo, meu Pai. Abençoa, meu Pai, a pessoa que está assistindo agora. Abençoa a sua família, seu trabalho, seu ministério, meu Pai. Que o Espírito Santo que foi derramado, meu Pai, se multiplique, meu Deus, na sua casa, em todos os seus passos, meu Pai. Abençoa em tudo, protege, meu Pai, traz cura, traz o teu milagre, meu Pai. Traz a tua direção, meu Pai. Dá força, meu Pai, àquele que está fraco, meu Pai. Aumenta o vigor daquele que não tem mais nenhum, meu Pai. Enche ele do teu Espírito, da tua presença, meu Pai. E que a luz do Espírito Santo resplandeça através da vida dessa pessoa que está assistindo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe a sua família. Abençoe a sua casa, o seu ministério. Creia. Pare. Coloque um bloqueio. Coloque um escudo protegendo a sua alma dos intrusos que vêm para tirar a nossa fé. Como a pesquisa falou, nesse momento de pandemia, a fé tem aumentado e não diminuído. As pessoas têm buscado mais a Deus, as pessoas têm se consagrado mais. Que você que está nos assistindo seja uma dessas pessoas. E eu te peço para encerrar, que você curta o canal, compartilhe e se inscreva neste canal, para que cada vez mais pessoas sejam abençoadas através desse canal. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.